O Alfonso Cuarón é a mente brilhante por trás da obra-prima Roma. O diretor é o realizador de alguns dos filmes mais memoráveis feitos nos últimos anos, já venceu o Oscar e é considerado por muitos um dos melhores em atividade. Mas você sabia que nem sempre foi assim? Na verdade, para encontrar a maestria em seu trabalho, o Alfonso passou muitos anos da sua vida mergulhado em incertezas, doando o seu tempo e energia para a máquina de Hollywood. Então, para se falar como o Alfonso Cuarón faz um filme, é preciso fazer uma análise sobre sua história e personalidade para entender que o diretor nunca vai se contentar com apenas uma forma de se fazer cinema. Na verdade, ele se sente muito mais confortável quebrando diversos paradigmas da sétima arte. O Cuarón tem uma história que pode animar muito as pessoas que vivem cheias de dúvidas. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. Ele cursou 3 faculdades diferentes e não terminou nenhuma delas. Ele teve um filho muito cedo, o que obviamente trouxe a necessidade de ganhar mais dinheiro. E por mais que o Alfonso Cuarón venha de uma família de classe média alta, a sua carreira não teve atalhos. Ele precisou começar do zero e já trabalhou em todas as áreas de uma produção cinematográfica. Durante muito tempo ele foi operador de boom, ele já foi diretor de fotografia em diversos curtas, editor, roteirista e durante muitos anos da sua vida construiu uma carreira como assistente de direção. O trabalho de diretor dificilmente cai nas mãos de alguém muito jovem, mas para o Alfonso a necessidade de contar histórias era muito grande, então ele precisou de paciência. E a sua história pode ser comparada com outros diretores até certo ponto. Após muitos anos, ele finalmente conseguiu fazer o seu primeiro longa, Amor em Tempos de Histéria. O filme foi muito bem e chamou a atenção de Hollywood, que o viu como mais um daqueles diamantes brutos a serem comprados. E assim, ele foi convidado para o seu primeiro filme americano, A Princesinha. Mas aí, o diretor entrou em um grande limbo que pode ser a indústria americana. Vocês sabiam que um diretor pode trabalhar a sua carreira inteira em Hollywood como um diretor e nunca pisar em um set? Isso porque, além de todos os filmes que nós assistimos, existe um trabalho muito importante de desenvolvimento de projetos. Então, um diretor é contratado para escolher e desenvolver projetos do zero. O problema é que a grande maioria de todos esses projetos não ganham o sinal verde. Então, o Cuarón passou anos da sua vida trabalhando em projetos que nunca existiram. E as poucas oportunidades que ele teve não agradaram o diretor. Ele deixou de trabalhar escrevendo seus filmes e era apenas um diretor funcional, algo que não é compatível com a personalidade e os desejos artísticos do Cuarón. Depois de ficar muito insatisfeito com o seu trabalho em Grandes Esperanças, o diretor fez algo bem interessante. Ele foi até uma locadora, bons tempos, alugou todos os filmes que o deixaram apaixonado por cinema ao longo da sua vida, se trancou no seu apartamento em Nova York e passou uma semana assistindo todos esses filmes, tentando reencontrar o amor pelo cinema. Foi depois de fazer isso que ele decidiu voltar à sua terra natal para fazer o filme e sua mãe também. Existem 5 filmes que são cruciais para entender quem é Alfonso Cuarón. E sua mãe também, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, Filhos da Esperança, Gravidade e Roma. Esses trabalhos foram realizados por um Cuarón muito mais maduro, que entendeu todo o seu ofício e quais eram os seus desejos dentro dessa arte. Ele se assumiu como diretor, mas antes de tudo, escritor. E foi assim que ele compartilhou grandes histórias com a gente. Um diretor que escreve os seus filmes tem uma relação completamente diferente com as suas obras. Ele é um autor.
O Cuarón diz que existem apenas duas possibilidades quando ele está escrevendo um roteiro. Ou ele escreve o primeiro rascunho em 3 semanas, ou vai demorar mais de 5 anos para conseguir fazer o primeiro rascunho certo. O seu processo é muito claro. Para o Cuarón, os ambientes e os personagens têm uma importância única em suas histórias. Os personagens são constantemente transformados pelo que acontece no ambiente à sua volta, e o seu processo é muito parecido com o de um compositor musical. O que acontece no ambiente afeta os personagens e vice-versa, e o processo não funciona necessariamente em encontrar o ritmo dos diálogos, e sim o ritmo de cada um dos personagens. A sensação que nós podemos concordar que todos os seus personagens trazem é de uma grande realidade. Isso porque o diretor encara todos eles, até mesmo na maior das fantasias, desse jeito. Ele busca entender aquele personagem e o ambiente à sua volta. Em Harry Potter, por exemplo, existem diversos símbolos por trás de toda aquela fantasia criada pela J.K. Rowling, e o Alfonso Cuarón decidiu abordar o filme dessa forma. Por mais que ele não tenha sido creditado como roteirista, ele entendeu a mensagem por trás de cada uma das coisas que estavam sendo representadas, e é por isso que muitas pessoas consideram que Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban seja o melhor filme da série. Nós podemos pensar também quando o diretor estudava por motivos pessoais os grandes tópicos que definiriam o século. Ele estava buscando entender o mundo à sua volta, os caminhos que estávamos tomando, tanto como nações como uma grande sociedade global. E foi assim que surgiu a conexão entre diretor e o projeto do filme Filhos da Esperança. Ele não leu o livro, mas a sinopse já traduzia muito do que ele queria dizer. E a sua pesquisa foi tão sóbria e bem feita que 12 anos depois do filme ter sido lançado, nós vemos tudo o que aconteceu no filme nos noticiários. Que é muito triste, mas mostra o quão atento o diretor estava para coisas que a maioria não estava. Em seus filmes mais pessoais, nós vemos o diretor explorando as relações entre pessoas de diferentes classes, o amadurecimento, a sexualidade e os ritos de passagem que todos vivemos ao longo da vida. Os roteiros do Cuarón são um resultado de diversas pesquisas que ele fez sobre temas que o interessavam em diferentes momentos da sua vida.